Resumo de TCC. Qual é o formato? Quais são as palavras? Existe uma estrutura que eu posso utilizar para seguir, para estruturar, analisar e finalizar esse resumo? Pois bem, pessoal, algumas dessas perguntas eu já sei que você, ao final do seu curso de graduação, ou da sua especialização, do mestrado, ou porventura no doutorado, talvez você tenha ainda. Por aqui, professor Felipe Molinar, e nesse vídeo eu vou te ajudar a responder de uma vez por todas essas perguntas. Então, pessoal, como elaborar o resumo de um trabalho de conclusão de curso, independente se ele for para a sua graduação, se ele for para a sua especialização, ou para uma dissertação no mestrado, ou porventura numa tese para o doutorado. E, pessoal, é muito importante, sempre antes de iniciar, propriamente dito, uma sequência de passo a passo que eu vou apresentar para vocês sobre a estrutura convencional de um resumo, o que é o entendimento da nossa norma ABNT. A ABNT ela traz na NBR 6028 uma definição do que é resumo. E vejam, pessoal, que eles trazem o seguinte: uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão clara e rápida do conteúdo e das conclusões do trabalho. Então, aqui eu quero destacar dois pontos, pessoal. Quando você está elaborando o seu resumo, independente do nível desde graduação a um doutorado, você tem que ter claro que o resumo ele é uma miniatura, ele é uma abreviação do seu texto principal. Então, pessoal, a palavra que tem que ser destacada é que ela seja concisa. Então, a concisão do seu trabalho é o item fundamental. E além disso, pessoal, quando você fez essa ideia de miniatura, outros pontos também se destacam. Um segundo ponto é que ele seja claro, que ele seja fácil de ser compreendido por todas aquelas pessoas que tiverem acesso ao seu trabalho. Lembra que quando a pessoa pode ser o avaliador, membro de banca, pode ser uma pessoa que pegou o seu trabalho para fazer alguma leitura extra, o primeiro ponto que tem a leitura é o título. Em passando pelo crivo de análise do título, que gostou do título, a pessoa ela pega, faz uma leitura breve, rápida do seu resumo e passa a olhar algumas imagens, algumas tabelas, enfim, algumas ilustrações do seu trabalho para ver realmente se ela vai fazer a leitura completa deste material. Então, pessoal, o seu resumo, assim como o seu título, que o título é um cartão de visitas, o seu resumo ele também deve ser muito bem estruturado. E ele deve ser também, pessoal, autoexplicativo. Por que isso? Todas as pessoas que vão trabalhar com o seu material, muitas vezes nem da área são. Então, é importante que essas pessoas que não são especificamente da sua área científica do conhecimento, que elas consigam fazer a leitura daquele material e que elas consigam saber o que aquele trabalho concluiu. Isso é um dos pontos chaves para a questão do resumo. Então, pessoal, existe uma formatação específica, uma estruturação que a BNT ela traz, principalmente na questão geral desse resumo. Então, uma das questões, pegando somente para o TCC, qual é a formatação, por exemplo, de página? Ela trabalha dizendo que a borda superior e a lateral esquerda, elas ambas devem estar a 3 centímetros. E a borda inferior e a lateral direita a 2 centímetros. Então essa é a estruturação geral das dimensões da página. Bom, fechado esse ponto, pessoal, aí agora nós vamos partir para o texto propriamente dito. A primeira coisa, quando nós estamos imaginando o resumo, não somente o corpo do resumo, ele tem um chamado título. E o título desse ponto é a palavra resumo. E ela deve ficar, pessoal,
como está posicionado aqui, vocês observam nessa imagem, ela está posicionada, centralizado na página, horizontalmente, a 3 centímetros da borda superior, com fonte, e aí você tem aqui a fonte Arial, tamanho 14 pontos, e em negrito, e também em maiúsculo. Seguindo, pessoal, agora sim nós vamos vir para o texto propriamente dito do resumo. Só que antes, a distância entre a palavra resumo e o texto é uma linha em branco com entre linhas 1,5. Então, pessoal, o texto, que é o corpo principal do resumo, o primeiro ponto é saber que ele não tem recuo. A primeira linha do texto principal do resumo, ela não tem recuo. Então, pessoal, ele é um texto corrido que você vai estruturar. E esse texto do resumo, aí você pode optar por duas fontes de letra. Ou você pode utilizar a Arial, ou você pode utilizar a Times New Roman. Ambas em tamanho 12 pontos. Além disso, veja que o resumo ele é estruturado em um parágrafo único, com alinhamento justificado e espaçamento simples. Eu recomendo fortemente que você não faça a inclusão de citações, de equações, de referências, de quadros, de diagramas ou de tabelas. Aqui, pessoal, fazendo um parêntese, mesmo sabendo que existe, e aí já é mais para artigo científico, que existe o resumo gráfico, que é o resumo via ilustração. Mas, retornando no trabalho de conclusão de curso, conforme a BNT, ele é um texto corrido e com parágrafo único, ok? Só que tem alguns poréns ainda, pessoal, que dependendo da sua instituição, de como ela adota e trata a norma da BNT, o resumo ele pode variar de 100 ou 150 até 500 palavras. Só que lembra, antes eu falei que o resumo ele tem que ser conciso e tem que ser autoexplicativo. Lembra, pessoal, que quanto mais palavras você colocar no seu resumo, 400, 450, 500 palavras, talvez mais prolixo vai ficar o seu resumo. Então você vai falar muito naquele material e daqui a pouco vai se confundir, vai ficar ruim de ler, vai ficar enfadonho, um texto pesado de tratar. Então eu sempre recomendo, pessoal, que você faça um texto menor, mas que seja adequado de leitura e seja autoexplicativo. E um outro ponto também do resumo é a questão da estruturação via português, que ele é, no nosso caso, os verbos devem ser tratados na terceira pessoa do singular e utilizar a voz ativa para todos os pontos desse resumo. E um outro ponto, pessoal, ainda, é que o resumo, pessoal, ele não traz nada de novo em relação ao apresentado no trabalho, no corpo do trabalho. Por quê, pessoal? Se você está trazendo algo novo, então você está dissociando o resumo do seu trabalho em si. E aí, seguindo, pessoal, fechado esse contexto do texto do resumo, existe o que se chama de palavras-chave. Mas essas palavras-chave, pessoal, elas devem ser postas em uma distância de uma linha em branco e entre linhas simples. E aí recomenda-se que você utilize de 3 a 5 palavras-chave separadas de uma para outra com ponto e vírgula. Eu não vou tratar especificamente de quais são as palavras-chave ou outros pontos dela, tem um vídeo em separado em relação a isso. Mas eu recomendo aqui que você utilize as palavras que sejam diferentes do título do seu trabalho. Okay? Elas servem justamente para indexar e para os mecanismos de buscas do seu trabalho. Você pode utilizar a fonte Arial ou Times em tamanho 12, com alinhamento justificado, espaçamento simples, separadas aqui novamente por ponto e vírgula e finalizadas por ponto final, ok? Então essa é a visão que você
tem do resumo, em geral, conforme trata a BNT-NBR 6028. Eu vou passar para alguns exemplos aqui e vou começar com alguns exemplos mais simples e depois eu vou evoluindo para exemplos de resumos mais criativos e chegando ao final no chamado resumo bem ousado. Vamos lá então, pessoal. Qual é o conteúdo desse resumo, pessoal? Antes de iniciar propriamente a estruturação desse resumo, alguns pontos devem ser destacados, pessoal. Por exemplo, quando você está fazendo o resumo, é importante que você não tenha conflito entre o seu resumo e o seu texto propriamente dito. Ou seja, que ambos sejam fiéis ao conteúdo tratado. Um segundo ponto é que o objetivo e a conclusão combinem, ou seja, o que você estruturou como um problema de pesquisa ou como objetivo do seu trabalho, eles sejam adequados à conclusão proposta. Um terceiro ponto, pessoal, que é importante também, que aqui conforme tratado anteriormente, é a inclusão das palavras-chave, ou alguns também tratam como os descritores do seu trabalho. E um quarto ponto, pessoal, é extremamente importante a leitura de outros materiais, de outros trabalhos de conclusão que porventura você tem acesso tanto na sua instituição ou por meio da internet. Então busque trabalhos na sua área, verifique quais são as estruturas que o pessoal usa, qual é o linguajar, qual é o encadeamento lógico das frases para que você também reflita e faça os seus ajustes necessários no seu trabalho. E aí, pessoal, só algumas questões aqui na parte de o que não colocar. Eu recomendo que você não coloque expressões do tipo: o trabalho mostra resultados adicionais sobre. A partir das informações coletadas, mais pesquisas devem ser realizadas. Os resultados são discutidos. O presente trabalho trata. Então, são 5, existem mais expressões, mas essas aqui eu trago como uma das que são mais utilizadas pelo pessoal que muitas vezes não tem o senso de ler trabalhos na sua área. Então, pessoal, volto lá. Quarto ponto, consulte outros resumos na sua área de conhecimento. Então, vamos lá, pessoal. Essa é a estrutura de um resumo convencional, lembrando dos espaçamentos gerais. E aí o que nós vamos ter, pessoal? O primeiro ponto de um resumo chamado convencional é a abordagem do contexto do seu trabalho, ou seja, a justificativa, a introdução ou até o objetivo dele. Então eu recomendo que em 2 a 3 sentenças você utilize para descrever o contexto motivacional, a definição do seu problema investigado e também qual é o objetivo central de pesquisa que você tratou. Fechado isso, você pode partir para uma descrição de materiais e métodos ou da sua metodologia. E aí você pode utilizar de 1 a 3 sentenças. E aí o que você pode destacar aqui como auxílio? Os seus procedimentos utilizados, quais foram, porventura, algum tratamento estatístico utilizado, quais foram, por exemplo, os materiais e as etapas que você utilizou para alcançar o objetivo proposto. Então veja, pessoal, de 1 a 3 sentenças aqui. Fechado isso, pessoal, agora é a parte principal do seu resumo, que é destacar os seus resultados. Ou seja, você pode utilizar de 3 a 4 sentenças para descrever isso. E aí, o que é a parte de resultado? Quais são os seus achados principais? O que você, ao longo do período que você realizou a sua pesquisa, o seu TCC, o que você encontrou para responder o seu problema, o seu objetivo traçado? Então, você pode descrever aqui tanto o achado principal quanto os desdobramentos do seu trabalho, incluindo também quais foram os impactos, quais foram as utilidades dessa sua pesquisa e também o significado no contexto científico que você está trabalhando. Fechado esse terceiro bloco, pessoal, de resultados, você agora caminha para o final do seu resumo, que é o que se chama de conclusão ou conclusões, ou até considerações finais do seu
TCC na parte de resumo. Então você pode utilizar de 1 a 2 sentenças e explicando aqui o que foi concluído, que se o seu problema de pesquisa foi resolvido, como ele foi resolvido, a resposta para essa questão, e também você pode trabalhar aqui sugestões para estudos adicionais e contribuições gerais para a sua área de conhecimento. Fechado essa estrutura, você até pode, se for o caso, pausar o vídeo e observar essa estrutura de resumo convencional. Isso aqui, pessoal, é o que é recomendado que você siga inicialmente para elaborar o seu resumo. Veja, pessoal, que eu bem sei, existem outros resumos extremamente diferentes, mais criativos, mais ousados, mas eu sempre recomendo, pessoal, inicie com um resumo convencional, vá melhorando, lendo o seu campo de pesquisa para você ir evoluindo na área. Não adianta, pessoal, querer fazer um resumo extremamente ousado, mas você não domina a estrutura de um resumo convencional. Então, começa pelo básico, começa passo a passo, conhecendo essa introdução, métodos, resultados e conclusões, e vai evoluindo aos poucos até atingir um grau de maturidade, de tanto científica quanto de redação técnica, para você expandir o seu conhecimento em resumo. Seguindo, pessoal, vamos tratar sobre um primeiro exemplo, que é um resumo estruturado de um trabalho de pesquisa quantitativo. Então, de um lado, eu estou trazendo a estrutura do resumo e, de outro lado, um exemplo de resumo. Veja, pessoal, no exemplo de resumo, o que está sendo colocado? Os 4 pontos, tanto a parte de introdução, em azul, em verde a parte de metodologia, a parte em vermelho quais foram os resultados e a parte final aqui a questão da conclusão. Então veja, pessoal, vou fazer a leitura rápida aqui para que você destaque os principais pontos. Introdução. Então destaca a influência da internet no processo da comunicação científica de pesquisadores da área de saúde pública do Brasil. Conhecer a influência da internet nas atividades acadêmico-científicas dos docentes da área de saúde pública e as alterações provocadas pela inserção das novas tecnologias da informação no processo da comunicação científica. Veja, pessoal, quando o pesquisador ele está tratando conhecer a influência, aqui está o objetivo do trabalho. Ele fez uma breve consideração geral aqui e depois conhecer até comunicação científica, ele expressou o item de objetivo. E aí ele seguiu dizendo agora a metodologia. A população foi constituída de 372 pesquisadores e tal, vinculados nos níveis de mestrado e doutorado, para a obtenção dos dados, optou-se pelo uso de questionários via internet. E aí ele disse qual foi o tamanho da amostra que ele utilizou perante essa população e depois a forma de coleta de dados. Veja que ele não expressou na metodologia, pessoal, grandes delineamentos, ou ele não desdobrou muito isso. Porque, pessoal, o resumo, lembra, ele é uma miniatura, ele é algo conciso. Então não é necessário que você trate tanto ou traga equações de estatística de como você fez. Você pode trazer aqui quais foram os testes utilizados, quais foram as formas de coleta, de tratamento e de análise de dados. Isso está bem visto para esse item de métodos num resumo convencional. Seguindo, pessoal, terceiro ponto é o resultado. E olha só como ele trouxe, pessoal. Ele falou que a taxa de retorno dos questionários foi de 64,8%, o uso da internet apontado 95%, e ele vai seguindo, pessoal. A influência mais marcante da internet foi na comunicação informal, quanto à divulgação dos resultados de pesquisa, ainda, e aqui ele destaca já não necessariamente o resultado, mas uma discussão dos dados que ele está apresentando na parte anterior, e dizendo que ainda predominam os formatos impressos. Claro, aqui, pessoal, pegando essa pesquisa, ela já tem um tempo, então não nos interessa exatamente o texto em si, mas como foi abordado isso. Sendo principalmente em artigos de periódico de circulação nacional. Tá? Aí fechou esse item de resultados e vai para a
conclusão. E aí ele menciona o seguinte: os dados mostram que a internet influenciou no trabalho dos acadêmicos e vem afetando o ciclo da comunicação científica. Veja, pessoal, que quando você está falando tanto de introdução, quanto de métodos, quanto de resultados e de conclusão, você não precisa mencionar essas palavras. Ou seja, na introdução foi exposto tal coisa, no método ou nos materiais e métodos foram colocados tais itens, ou nos procedimentos metodológicos. Como resultado obteve-se tal coisa. Como conclusão obteve-se que os dados mostram. Veja que não é necessário fazer essa estruturação com essa entrada de frase para explicar o que você está querendo dizer naquele ponto em específico. Você pode ir direto ao ponto, seja objetivo, seja fiel ao seu a sua estruturação, ao seu trabalho. Então, pessoal, veja que também um outro ponto do resumo, tanto o resumo convencional ou qualquer outra formatação, o resumo ele não é uma estruturação por tópicos. Ou seja, o que está sendo colocado na estrutura são as partes básicas que você deve descrever, mas ele não pode ser visto como tópicos a ser colocado no corpo do resumo. Aqui, pessoal, essa palavra introdução, métodos, resultados e conclusões, eu estou colocando para você observar, mas isso aqui no resumo original não tinha. Então, eu coloco somente para que você se situe nessa parte desse primeiro exemplo de resumo convencional. Seguindo, pessoal, veja que ele faz o fechamento do trabalho. Olha só, porém com forte tendência em eleger a comunicação entre os pesquisadores como a etapa que mais passou por mudanças desde o advento da internet do mundo acadêmico brasileiro. Veja, pessoal, esse resumo o pesquisador optou talvez aqui por não colocar estudos adicionais ou alguma coisa a mais na sua linha de pesquisa, no seu trabalho. Isso é uma opção do pesquisador também. Seguindo, pessoal, um segundo exemplo na área de resumo convencional, que é mais agora focado na parte qualitativa. Nessa parte qualitativa, pessoal, vejam que eu também fiz a separação nos 4 blocos: introdução, métodos, resultados e conclusões. E veja uma outra forma de abordar. Então, na introdução, a abordagem sobre a humanização de serviços de saúde diz respeito à atuação baseada nos valores do homem, na sua capacidade de compreensão, simpatia, espírito de cooperação social. Olha só, agora, pessoal, ele vai explicar o objetivo. Ele contextualizou e vai colocar o objetivo dele. Consiste em, lembra, pessoal, que o objetivo ele sempre trabalha em verbo no infinitivo. Então, consiste em considerar o paciente na sua integridade física, psíquica e social, e não somente de um ponto de vista biológico. Então, compreender o significado de humanização na instituição hospitalar de acordo com a visão dos administradores do local. Veja, o objetivo dele está estruturado nesse ponto final da introdução. Seguindo, agora o pesquisador fala sobre os métodos ou materiais e métodos que ele utilizou de uma forma resumida e diferente do primeiro. Pesquisa qualitativa de caráter exploratório com orientação analítico-descritiva mediante entrevistas semi-estruturadas com questões em aberto, iniciada após prévia aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa e consentimento esclarecido oral dos entrevistados. Perfeito! Ele falou os grandes grupos de materiais e métodos que ele utilizou de ser parte científica, só que ele não precisou entrar tão detalhadamente explicando onde foi feito necessariamente a coleta ou o nome dessas pessoas. E aí ele segue dizendo que os sujeitos são os administradores de um hospital de uma região metropolitana de São Paulo. A interpretação do material coletado seguiu os ensinamentos da análise de conteúdo. Então ele estruturou dentro dessa parte de metodologia. Então tem lá a coleta, a interpretação e a análise dos resultados. Ele utilizou como análise dos resultados a análise de conteúdo. E aí ele segue, pessoal, aqui
fechando essa parte de métodos, veja que ele apresentou de uma forma bem geral, bem estruturada, bem elegante o seu método. E agora, resultados, pessoal. Os entrevistados consideraram, na conceituação de humanização hospitalar, aspectos como a preservação e integridade do ser, a união, integração, a informação, comunicação e a arquitetura e decoração. Veja, pessoal, que ele não trouxe números, mas ele destacou os principais achados ao longo da estruturação do trabalho dele. Então, isso aqui é importante. Veja, naquela anterior, uma ideia mais quantitativa e aqui uma ideia mais qualitativa, de uma forma mais elegante de você expressar os seus achados para o público. E fechando a parte de conclusão, ele diz que as medidas sugeridas para a humanização do hospital relacionam-se à implantação de um programa de qualidade, definição e divulgação da missão e valorização do profissional, além dos 4 elementos já citados. Então veja, pessoal, ele estruturou de uma forma harmônica, autoexplicativa, o que foi elencado ao longo do corpo principal do trabalho. Bom, fechado, mais um exemplo de uma pesquisa num formato qualitativo. Mas vamos para um próximo, pessoal. Fechado esse bloco de estrutura convencional, e eu recomendo fortemente, como já dito, que você inicie pela estrutura convencional, se você não domina o resumo, a estrutura, iniciado por lá, agora você, em dominando isso, você pode partir para a estrutura de resumo mais criativo, que você já tem um domínio da parte principal do corpo do resumo. Então, pessoal, aqui, como alguns autores, principalmente um deles, que é o Gilson von Pato, ele diz sobre o resumo criativo que é uma estrutura não previamente formatada, ou seja, você não vai ter um guia conforme tinha antes, mas é, como o próprio nome diz, uma estrutura onde você vai utilizar da sua imaginação, da sua inovação, mas que seja curto e que reflita principalmente a essência do conteúdo do seu estudo e que ele seja fundamentalmente informativo. Vamos ver esse artigo aqui, pessoal, esse resumo de um trabalho que esse autor, em 83 palavras, ele fecha o seu resumo. Veja, pessoal, a elegância e a estruturação autoexplicativa do trabalho. Qualquer pessoa compreende esse resumo. Vamos lá. A vitamina C é usada como suplemento da dieta devido às suas atividades antioxidantes. Ok. Embora em altas doses, então ele está dizendo, ele está expressando aqui, seja um pró-oxidante para o corpo. Veja, pessoal, que ele fez aqui uma união, se assim for possível, da introdução já com aspectos metodológicos. E ele está dizendo que, olha, até 500 miligramas está tudo ok. Após isso, então, nós já temos um pró-oxidante. E aí ele vem para o segundo bloco, expressando os resultados, os seus achados principais. Aqui mostramos que 100 gramas de maçãs frescas têm atividade antioxidante equivalente a 1.500 miligramas de vitamina C e que extratos de maçãs inteiras inibem de forma dose dependente o crescimento de células cancerígenas in vitro. Veja, pessoal, aqui ele tratou sobre os principais achados, o resultado do trabalho de uma forma elegante. E fechando a conclusão, nossos resultados indicam que antioxidantes naturais de fruta fresca possam ser mais efetivos do que suplementos na dieta. Veja, pessoal, independente da área que você seja e que esteja assistindo esse vídeo, ele abordou de uma forma autoexplicativa, fiel e elegante um trabalho científico e estruturado em 3 parágrafos, pessoal. Tá? Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. 83 palavras, pessoal. Claro, aqui no caso já excede também a questão de um trabalho de conclusão de curso. E
publicado numa das revistas mais prestigiadas na área de ciência mundial. Então, pessoal, por que eu trouxe isso aqui, esse resumo criativo? Para que você também veja que existem formas diferentes de você fazer, de você estruturar o seu resumo, podendo utilizar a sua imaginação e a sua criatividade. Só lembrando, pessoal, quando você está usando a imaginação e criatividade, eu recomendo que você inicie pelo resumo convencional, se você não tem experiência em resumos. Então, inicia passo a passo, etapa por etapa, vencendo os obstáculos de colocar aquelas várias páginas do seu trabalho em um parágrafo, ou 2 ou 3 parágrafos, ou sentenças em uma página. Seguindo, pessoal, e existe um outro resumo que é extremamente usado, só por questão de curiosidade mesmo, que é um resumo publicado numa revista prestigiada na área, e que o autor simplesmente ele coloca onde está o resumo, pessoal? Aqui. Provavelmente não. Nós não temos resumo aqui, ok? Isso aqui, pessoal, é claro que o autor aqui ele tem a sua caminhada de pesquisa, ele já entende e compreende da área, e também tem um outro lado, que a banca ou que os editores que fizeram a leitura, os revisores, eles também compreendem a ousadia do autor, ok, pessoal? Então é importante, tanto esse resumo quanto o resumo anterior, o criativo, que a sua banca também compreenda e tenha capacidade criativa para aceitar inovações da área. Isso não é fácil de encontrar, mas é visto a nível mundial em revistas também de grande prestígio, pessoal, ok? Então, pessoal, eu recomendo que você inicie pelo seu resumo convencional e vá aos poucos lendo, aos poucos observando como a sua área se comporta, principalmente no encadeamento de palavras, na lógica de escrita, e você vai evoluindo até chegar nesses resumos mais tanto criativo quanto ousado. Então, espero aqui, pessoal, que eu tenha resolvido, tirado as suas dúvidas em relação à estrutura de um artigo para o seu TCC, e que você, a partir desse momento, consiga escrever mais facilmente o seu resumo. Então, peço que você compartilhe, curta, comente e coloque, divulgue para as outras pessoas que tenham acesso a esse material, para elas também não terem as dificuldades na escrita de um resumo de TCC. Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço.